Olá, meu nome é Pedro, sou residente de hemodinâmica e cardiologia intervencionista aqui do INCOR. Sou Rafael, residente junto com o Pedro. Dando continuidade ao nosso programa de educação continuada do Triple Y, hoje vamos comentar sobre lesões na circuncoronariangiografia. Lembrando que na primeira aula nós comentamos sobre a história do cateterismo e na segunda aula sobre o cateterismo normal, sem lesões. Certo. Vamos lá então, Pedro. Hoje a gente vai falar um pouquinho tentamos fazer esse roteiro. Primeiro, como a gente faz a graduação, localização e distribuição, se tem cálcio ou não, como que avalia o cálcio. Grande inimigo aí do hemodinamicista. Exato. E outros tipos de lesão não ateroscleróticas. Então, falando um pouquinho da graduação. Bom, essa primeira imagem, então, recapitulando, é uma cranial, que a gente usa principalmente para ver território de descendente anterior, e podemos observar um método de KCA, que é um método complementar à estimativa visual. Nesse caso, a gente observa uma obstrução de 50%, que daria aí uma área estenótica em torno de 75%. E a gente tende a graduar, né, Bergo, a cada 10% visualmente. Então, 50, 60, 70, 80, acima de 70 a gente considera uma lesão crítica. E tem acima de 90, como é que fica essa questão de 95, 99? Certo, então vamos lá. 90% de diâmetro da lesão, provavelmente 99% de área. Então, uma artéria subocluída, que assim, preocupa a gente liberar o paciente, né? Não discutir com o clínico, com o médico que solicitou o exame. Então, aí o time que vai nos ajudar. Time 0, 100% fechada, né? Time 0 não é mais ocluído. Então, o time 1, que nem os meninos mostraram na última aula, né? Tem essa imagem que é muito boa, né? A ilustraçãozinha, que mostra que tem uma penetração, mas não opacifica o leito todo, né? O time 3 é o time normal, e o time 2 pode até opacificar, mas não tem o blush miocárdico, que é aquela questão de ver bem a microvasculatura. E quando tem duas artérias, uma com lesão, a gente vê que aquela artéria com lesão está mais lentificado o fluxo, né? Que a gente chama de time 2. Exato. Lembrando um pouquinho do TCA, você já complementa, já... O TCA é no software da máquina. Pode ser enquanto a gente está fazendo, mas habitualmente a gente não faz isso. Sim. E a gente, às vezes, até pode fazer para ajudar a decisão de stent, tamanho, quantificar melhor o tamanho, né? Mas normalmente é feito depois, assim, né? Não é estéreo, né? A gente é um método para auxiliar, assim, e não traz custo nenhum, né? Só dá um trabalhinho a mais. Perfeito. Então, resumindo, 90% subocluída, 95% subocluída da mesma maneira com alteração de time 2, 99% time 1 e 100% fechada a artéria. Exato. Falar então um pouquinho como que a gente localiza e como que essas artérias se distribuem, né? Essas lesões se distribuem, se ela é focal, se ela é segmentar, difusa. Então, falando um pouco da segmentação das coronárias, né? Esse daqui é o modelo que a American Heart utiliza. Então, a coronária direita tem proximal, médio e distal, né? Até a sua bifurcação aqui. E aí os seus subramos, a descendente posterior, a ventricular posterior. Aqui o tronco da coronária esquerda. E aqui a segmentação mais importante, né? Que a gente sempre tem que cravar, né, Jalad? Se é a descendente anterior proximal, né? Que é antes do primeiro ramo diagonal, porque ela é uma das recomendações que tem para indicar a revascularização para o prognóstico, né? E aqui a circunflexa, né? Aqui o segmento 11, ela em seu terço proximal, os seus ramos marginais, né? Aqui o segmento 13, seu ramo médio. E aqui, inclusive, não está representado, que tem algumas divergências de como mostrar isso. Seu ramo distal, Exato. Que seria aquele ramo que vai no final do sulco AV, né? E que muitas vezes já é de fino calibre, né? Então aqui, DA terço médio, e a DA, que ela tem vários tipos de anatomia, no que ela diz em relação ao ápice, né? Então ela pode não alcançar o ápice, atingir ou ultrapassar. E aí, ao ultrapassar, ela irriga também a parede inferior. Com relação à DA, o número 6, que é a DA proximal, é muito importante porque quando você tem um infarto com supra, ou seja, essa parte está fechada da artéria, você pode até ter aqueles bloqueios de ramo causando instabilidade. E com relação ao que o Bergo falou do número 8, é a questão de que quando a DA é aquela do tipo 4, que irriga até a parede inferior, ela pode causar um supra de parede inferior. Então, a culpada não ser a coronária direita, mas sim a DA. Exato, quando ela é ocluída, né?
Exato. Certo? Então, falando um pouquinho dos tipos de lesões. Então, o esquema que foi utilizado na última aula, né? E aqui um filme da coronária direita, né? Então, a gente tem uma projeção esquerda, né? Tá? A coluna está à direita da tela. E essa lesão aqui já lá de importante... Subocluída, né, Bergo? Merece aí, se tiver indicação, um stent. Exato. Então aqui a gente vê, né? Proximal, né? Já lá, tipo proximal, assim, bem no finalzinho da curva. No finalzinho, na transição, logo um pouquinho, mas uma lesão com bastante miocárdio em risco, né? Exato. E aí a lesão, a gente sempre vê em duas posições ortogonais, né? Por conta da placa poder ser excêntrica, né? Exato. Sempre importante essa visualização, né? Lembrando que é bidimensional, né? 2D, então a gente consegue, deixa passar por causa da morfologia da placa, né? Exato. Então aqui a gente vê essa projeção esquerda, né? Perfeito. Direita, desculpa, a coluna esquerda. Coluna esquerda, projeção direita. Exato. Então vamos lá. Aqui uma lesão muito importante também, né, Jalad? Numa anatomia desafiadora, né? Exato. Então aqui a gente tem a imagem à direita de uma projeção 30-30, que a gente faz costumeiramente para ver melhor a DA proximal. E à esquerda uma projeção cranial direita, que é nosso padrão. O que a gente percebe é uma lesão segmentar, ou seja, acima de 20 milímetros de extensão, que envolve o primeiro diagonal, ou seja, ela se inicia na DA proximal e vai até o terço médio, né? É importante para todos saberem quando uma lesão ela envolve um diagonal ou, enfim, um ramo lateral, porque confere uma dificuldade técnica muito maior ao hemodinamicista e um risco também de eventualmente ser uma técnica de 2 stents. Exato, a complexidade anatômica aumenta, né? Precisa de mais cuidado, mais preparação, às vezes material específico, né? Importante o paciente estar ciente que tem mais risco, né? Exato. E que o clínico saiba indicar também nesse contexto, né? Então aqui eu acho que a projeção que é a única que tem um apelido, né, Jalad? Que todo mundo sabe quando está aprendendo a ver o cateterismo, né? Então, assim, esse caso mostra o tanto que a doença arterial coronariana é um espectro, né? Então, aquela lesão focal da CD, aquela lesão segmentar, e aqui, basicamente, lesões difusas, lesões graves calcificadas, né? Exato. A gente vê aqui, Bergo, um tronco, então, já com lesão tanto para DA quanto para CX. Então, significa que envolve uma bifurcação de tronco. Na imagem à direita, a gente consegue perceber que é uma projeção caudal e que tem, então, lesões difusas e que, assim, exige um tratamento percutâneo, se for feito, com material especial e com um planejamento adequado. É uma técnica que muito provavelmente seria de 2 stents. E os vasos são de fino calibre também. Exato, né? exato. Então, bifurcação de lesão de ósseo distal, né? Lesão do terço distal do tronco envolvendo os ósseos da DA, artérias difusamente doentes, né? Provavelmente um caso se precisar de algum tipo de tratamento cirúrgico, né? Exato. Então aqui a restenose interstente, né? Vamos falar um pouquinho. O que a gente precisa lembrar é que a gente coloca o stent e a gente não resolve o problema momentaneamente, porque em 3% dos casos com os stents mais biocompatíveis atualmente, a gente tem essa restenose, que o que é? Nada mais é do que uma reação do nosso corpo a um corpo estranho que é implementado, né? Então, a gente pode dividir a restenose interstente num tipo focal, que é a do tipo 1, em tipo difuso, que é 2, 3 e 4. Essa é a classificação da American Heart. No tipo 2, ela se limita à malha do stent. Tipo 3 é a proliferativa, que é tanto na malha do stent quanto nas bordas. E a tipo 4, quando tem uma obstrução ao fluxo, é uma oclusão total do vaso. Exato, exato. Lembrando que hoje em dia, que nem o Jalad falou, né, essas taxas são bem menores do que no passado. E é sempre muito importante saber qual stent que o paciente já implantou no passado, né? Porque atualmente, a gente aqui do SUS, muitos pacientes têm stent bare metal, né? Stents não farmacológicos, né? Que tem mais de 10 anos. Então, aumenta o risco de estenose e muda o tratamento, a programação, né? Tem que cuidar muito bem desses laudos aí. Então, aqui um caso que
que chama a atenção do hemodinamicista, né? Um dos quadros mais graves da medicina, que é a oclusão aguda, que é o infarto com supra desnivelamento do segmento Exato. ST, né? É aquele exame que o hemodinamicista gosta de fazer, entra com a faca nos dentes, né? Exato. O tempo é miocárdio, né? Então tem que ser o mais rápido possível, o paciente tem a prioridade. E a gente pode ver aqui, né, Jalad? A gente observa aí uma primeira marginal fechada, né? Sem nenhuma fluxo né? anterógrado, time zero mesmo. Incluída. E aí, depois da gente passar o fio guia, pré-dilatar, colocar um stent, a gente percebe o tamanho desse primeiro marginal, Exato, né? É enorme, uma área de risco Exato. de miocárdio abundante. Então, assim, Sim. é o momento que a gente consegue mais ajudar o paciente, ajudar né? o paciente em termos de MACE, né? Exato, de eventos cardiovasculares, né? Exato. Bom, aqui um outro cenário, né? O oposto da oclusão aguda, né? O paciente que teve essa artéria fechada e que não conseguiu abrir, ou foi até um infarto assintomático, né? Então aqui é uma oclusão coronária anacrônica. Aqui são dois casos distintos. Esse primeiro, a gente vê coronária direita novamente, né? E toda essa circulação colateral, que a gente fala meio que em cabeça de medusa. Então microcanais diversos, né? E aqui do lado já era um paciente que sabidamente ia fazer uma intervenção, né? Ia tentar abrir esse vaso, que é muito mais complexo do que abrir um vaso que só tem uma lesão ou que acabou de Muito fechar. mais. E aí ele vem numa estratégia já diferente. Então são feitas injeções simultâneas, né? Primeiro na artéria que doa as colaterais, né? Isso. Que é no caso a coronária esquerda, e depois na coronária direita. Tudo isso para tentar entender melhor o tamanho, né? Isso. A entrada, a morfologia, se tem colateral que dá para vir por aqui para abrir o vaso, né? Exato, porque a oclusão coronária crônica, que a gente chama de CTO, quando a gente vai intervir, é uma estratégia que primeiro a gente nunca faz ad hoc, então sempre o paciente já tem que estar previamente atacado, que a gente chama, né, que na verdade é com DAPT, e além disso, a gente, como pode ter uma estratégia anterógrada, pode ter também uma estratégia retrógrada, ou seja, ir por esses vasos retrógrados colaterais. Ou seja, nesse caso, a CD está fechada, a gente pode ir pela coronária esquerda para fazer a angioplastia. Exato. A gente tem esse JCTO Score, que ele gradua basicamente a dificuldade da gente fazer essa angioplastia, né? Então, o que precisa tá em mente é que o cálcio, o tamanho do segmento de oclusão, a angulação entre a parte que você vê proximal e a parte distal, se o vaso ele é tapered ou blunt, ou seja, se é uma oclusão que sugere que tem microcanais ou não. Uma entrada, né? A entradinha dele, né? Exato. Tudo isso conta pontos para tanto definir se vai ter uma maior chance de sucesso ou não. Exato. Né? Provavelmente vai ser mais tempo de sala, mais radiação, né? Quanto mais e pontos, até se esse paciente já sofreu uma tentativa de abertura, né? Se é uma nova tentativa. Perfeito. Então, muito importante é isso, né? Exige conhecimento, tem as indicações bem específicas, né? Mas é importante a gente saber que, olha, essa lesão aqui não é só pedir para colocar abrir, o stent, né? Então, falando um pouquinho do cálcio agora, né? Lesões calcificadas, que nem o Jalad disse, inimigo do hemodinamicista, né? Por qual motivo? Aqui vocês já conseguem ver, né? Dá para ver as duas paredes da artéria sem a gente dar play no filme. Ou seja, nessa classificação da American Heart NCC, uma classificação severa, né? Faz esse trilho de trem, né? E é uma lesão que vai exigir um tipo de preparo para o vaso, né? Então, precisa de um material específico. Também, que nem as oclusões crônicas, né, Jalad? O hemodinamicista vai ter que ter um material específico, tem mais riscos de complicação, né? Perfuração, dissecção do procedimento de angioplastia, né? Então, quem está vendo o cateterismo precisa conseguir identificar, não é uma lesão tão tranquila assim, né? E uma coisa que é importante é que na angiografia a gente tem uma avaliação limitada do cálcio. O que a gente costuma ter como padrão ouro é a imagem intravascular para ver tanto a extensão quanto o acometimento
de angulação, 270, 90 graus, 180 graus, né? profundidade, por aí vai. Através disso a gente Exato. normalmente usa então ou ultrassom intracoronário ou tomografia de coerência óptica. Exato, que são medicações, equipamentos não disponíveis habitualmente no SUS, né? Precisa de uma liberação especial, por isso o planejamento quando tem o tratamento é muito importante, né? Sim. Certo. Então agora terminando com as lesões não ateroscleróticas, né? Então primeiramente a gente vai falar do espasmo, então o espasmo de coronária, né? Que pode ser uma causa que motivou o paciente num contexto agudo, né? A vir ao hospital, ou pode ser um paciente que faz isso e esse espasmo foi induzido pelo catéter ou tem mais predisposição a fazer o espasmo, né? Pode ser uma angina relacionada ao procedimento ou aquele paciente com angina vasoespástica. Exato. O que a gente tem de costume é o seguinte, no cateterismo diagnóstico a gente sempre faz de 200 a 400 microgramas de tridil intracoronário, 1 a 2 ml para a coronária direita, e para a coronária esquerda a gente faz de 400 a 600. Isso já para evitar uma possível lesão fantasma. O que é isso? A gente até achar que tem uma lesão importante, programar uma angioplastia, na verdade aquilo é só um espasmo reversível. Exato. Né? Então isso é bastante importante. É uma intervenção farmacológica que melhora a qualidade da imagem, né? E aumenta a taxa de falso positivo, falso negativo, né? A gente evita fazer nos pacientes que estão em potência em sala ou naquele paciente que tem um gradiente intraventricular ou um gradiente entre o VE e a aorta, ou seja, pacientes com estenose, né? Exato. Mas é nítida, né? Muito diferente. Não parece o mesmo filme, mas é. Aqui, uma das causas de minoca, né? De infarto, sem lesões obstrutivas, a dissecção espontânea de coronária, né? Basicamente, mulher mais jovens, né? Puerpério. Na faixa dos 40 anos, sem fator de risco. Esse aqui é um caso interessante, Berg. Eu fiz no último final de semana. Vim pro Incor achando que ia angioplastar. E aí o que aconteceu é que era uma paciente aí nos seus 46 anos de idade, sem fator de risco. E que a gente observa aí uma dissecção de coronária do tipo 2, né? Que mimetiza aí uma lesão segmentar, mas que na verdade a gente manteve em tratamento clínico. Ela estava estável no momento, a artéria aberta. Então, quando a gente evita ao máximo tratar esse tipo de lesão. Exato. O tratamento padrão é conservador, né? Exceto se o paciente tiver com muita dor ou artéria fechada. Exato. Aqui é mais um achado que não é infrequente, né, Jalad, que é o aneurisma de coronárias, né? Ele tem uma fisiopatologia própria, né? E muitas vezes ele pode coexistir com lesões ateroscleróticas, aqui no caso uma lesão mais distal, não relacionada, né? Você vê que nessa primeira injeção fica até difícil de ver o vaso, e aí nessa segunda o hemodinamicista foi com o catéter passou por ele, né, para fazer a injeção para ver o leito distal, né? É como se o aneurisma causasse um roubo de fluxo do contraste que não curasse a artéria distalmente, né? Dele entuba mais difícil, o catéter. Exato. E é isso, assim, habitualmente eles não necessitam de tratamento, né? Precisa de toda uma avaliação, entender a anatomia, se tem lesão associada, para diminuir a chance de complicação num possível procedimento que ele tenha que ser submetido, né? Uma coisa só interessante é que se tiver alguma lesão ao aneurisma de coronária, a gente normalmente tende a não colocar o stent apenas se for uma lesão de fato importante, porque aquela parte do stent vai ficar boiando. Exato. Né, nessa área com aneurisma, né? Então, pode usar stent revestido, né? Porque é uma parede frágil, né? Que pode perfurar. Então tem uma técnica específica aí. Provavelmente vai ter algum caso ao longo do ano para a gente relatar com mais calma. Clareza. Então aqui também um caso de trombo, né? Um tipo de lesão que causa minoca, né? Um infarto. Exato. Que a gente não tem como saber, né? Porque a artéria está fechada da mesma forma, né? Jalad, eu fiz quer contar um pouquinho do caso aí? Sim. Fiz esse caso aí em janeiro. Um supra de parede inferior. Quando a gente... Artéria fechada, terço médio aqui, né? Terço médio. Quando a gente passou o fio guia e balonamos a artéria, a gente percebeu que a artéria tinha bastante trombo, tá? E o paciente no momento estava sem dor. Exato, essas imagens negativas que a gente vê, né? Não é uma imagem contínua, então diversos trombos, né? Perfeito. E dessa forma a gente optou por manter em tratamento clínico com terapia quádrupla, heparina plena, DAPT e o tirofiban,
por 48, 72 horas e reestudamos com o método padrão ouro, como a gente vê à direita, com imagem intravascular, né? A gente usou tomografia de coerência óptica, vimos que a placa aterosclerótica era não obstrutiva com uma área mínima luminal de 8 milímetros quadrados. Isso. Então, dessa forma, o paciente não recebeu o stent. Exato. E está bem até hoje aí. Aqui tem um fluxograma, né? Falando a respeito. Então, a depender do tamanho do trombo, de se está tendo dor, se a artéria abriu bem, tudo isso vai levar em consideração para a gente ver qual que vai ser a estratégia utilizada, né? E aí, no caso o paciente ficou bem e um stent a menos no mundo não exigiu outros métodos, né? Que são possíveis, tipo tromboaspiração, trombólise intracoronária, né? Exato. Show. Muito obrigado, então, a atenção de todos. Fiquem ligados aí para os próximos vídeos do Triple Y. O próximo vídeo a gente vai comentar um pouco sobre a análise da importância das lesões com métodos complementares. Exato. Então aqui encerramos esse nosso terceiro vídeo, né? E agora cada vez mais complexo, construímos uma base, né? E estamos à disposição aí nessa jornada. Obrigado.